E Abacuque então começa a falar com Deus. Ele não entende o que Deus está fazendo, porque Deus está usando um povo iníquo, pecador, idólatra, que não busca a Deus verdadeiramente, para castigar o seu povo. E então Abacuque se volta para Deus e começa a fazer perguntas a Deus e começa a conversar com Deus. Mas eu saio lá do começo do livro e volto aqui para o final da leitura do capítulo 3 e chamo a igreja, convido a igreja para pensarmos sobre o pedido e a oração do profeta Abacuque, quando ele disse: aviva-nos, Senhor. Por um Brasil verdadeiramente feliz, e para eliminar e para combater a miséria que existe no Brasil, a pobreza espiritual que há em Goiás, a distância entre os homens e Deus que existe, que é uma realidade em Trindade, para combater, igreja, a prostituição, o álcool, as drogas, para acabar com esse momento em que estamos vivendo, em que os filhos agridem os pais, e que os pais agridem os filhos, e ninguém mais respeita ninguém. E temos visto aí, há poucos dias está sendo veiculado na televisão uma propaganda de uma forma discreta, em que há um incentivo para o divórcio, a separação, dizendo: pode ser feito em paz, tranquilo, isso é normal, não deu certo, separa, senta com ele ou com ela e acaba com o casamento, é assim mesmo. Aviva-nos, Senhor, é a minha oração nesta noite, assim como orou o profeta Abacuque: aviva-nos, Senhor. Mas você poderia perguntar assim: o que é avivamento? Parece coisa e assunto de outras igrejas. O que é avivamento? Como o avivamento acontece? O que isso tem a ver comigo e com a minha igreja? Quando e por que acontece o avivamento? Os avivamentos acontecem, igreja, em períodos de apostasia, decadência moral. Os avivamentos acontecem quando a Bíblia e os seus princípios éticos já não são mais valorizados, são ignorados. E nós, crentes, perdemos o ardor missionário. Sabe quando acontece o avivamento? O avivamento acontece quando a Bíblia não é valorizada, quando os seus valores são esquecidos, quando a família já não é mais tão importante, quando os crentes já não têm mais prazer em evangelizar, em falar de Deus, em pregar a sua palavra, em dar testemunho do que Deus fez em sua vida. Avivamento é a ação dos homens ou é a ação de Deus? Avivamento é a ação de quem? Nós somos crentes e temos sido avivados a cada dia, quando lemos a palavra, quando buscamos a Deus em oração. E eu pergunto: avivamento é ação de quem? Avivamento, igreja, é resultado de uma ação profunda do Espírito Santo de Deus, em resposta à sede espiritual de crentes verdadeiramente crentes, inconformados com a falta de vida cristã real. Avivamento é a ação do Espírito Santo de Deus na vida de crentes inconformados com a vida que muitos crentes
e que muitas igrejas estão vivendo, levando, e por não concordar e não se conformar, o Espírito Santo então fala aos corações dos crentes verdadeiramente crentes, e eles são avivados, incomodados e chamados a convidar a igreja para uma mudança de vida. Com o avivamento, o que muda na igreja? Quando o avivamento desce sobre a igreja, a Bíblia deixa de ser um livro comum e passa a ser um manancial de realidades espirituais. Quando o avivamento chega, quando o Espírito Santo incomoda, quando o Espírito Santo fala aos corações dos crentes, a Bíblia já não é mais um livro para ficar guardado na prateleira. Não é apenas um livro que eu carrego debaixo do braço para identificar que sou membro de uma igreja. Não é um livro comum, mas é um livro que fala de verdades e verdades que eu preciso aplicar em minha vida. É um manancial, é fonte de água viva. Com o avivamento, tudo isso muda na minha igreja e na minha vida. Como a igreja vê Cristo após o avivamento? Cristo deixa de ser um personagem histórico apenas. Há alguns teólogos hoje, nos nossos tempos, defendendo a existência de um Cristo histórico, apenas histórico, que surgiu deste mundo como um homem bom, e que teve uma passagem interessante e fez coisas boas, e formou um número bom de discípulos, e a história registra que ele foi um homem que marcou, assim como Gandhi também marcou, assim como os filósofos também marcaram, Sócrates, Aristóteles e tantos outros, e que Jesus é apenas mais um que a história registrou a sua existência. Com o avivamento, igreja, Cristo passa a ser uma pessoa viva, real, presente, e no meu viver cotidiano eu passo a então refletir a existência dele na minha vida. Como disse o professor na EBD, ele disse: cada cristão passa a ser um pequeno Cristo, e onde ele chega, as pessoas veem e percebem que Cristo está chegando ali. As pessoas olham e dizem: aquela mulher, o jeito de viver, de encarar a vida, me lembra Cristo. Com o avivamento, a igreja lembra Cristo. Com o avivamento, as nossas decisões lembram as decisões que Jesus Cristo tomaria se ele estivesse hoje em o nosso lugar. Nós precisamos ser avivados, igreja. Aviva-nos, Senhor, foi a oração de Abacuque. Aviva-nos, Senhor, é a minha oração. Aviva-nos, Senhor, deve ser a oração de toda a igreja, porque somente a oração provoca em nós santificação. Somente o avivamento desenvolve em nós o desejo de buscar a santificação, o aperfeiçoamento e o aprendizado de Deus através da sua palavra. Somente crentes avivados têm prazer em ler a Bíblia e em colocar a sua vida diante de Deus em oração. Olha o que Josué disse no capítulo 3, no versículo 5. Santificai-vos, leiam comigo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não vai demorar. Se a igreja buscar o avivamento que vem de Deus, não apenas movimento, emoção, barulho, mas
avivamento que resulta em crescimento espiritual, ela vai também buscar a santificação, e o Senhor fará maravilhas entre nós amanhã, imediatamente, porque Deus está aguardando que nós nos afastemos dos nossos pecados, do nosso desânimo, da nossa apatia, para agir usando a sua igreja e transformar a cidade, e transformar o estado, e transformar o país, a fim de que vivamos em um Brasil, em um estado, em uma cidade, um bairro verdadeiramente feliz. Quando o Senhor nos avivar e nós formos então envolvidos no processo da santificação, vejam o que muda e o que vai mudar em nós. Negócios escusos, desonestos, serão por nós recusados. Viciados incorrigíveis serão libertados pelo poder e a ação de Deus. Corações sujos de desejos impuros serão lavados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Lábios mentirosos passarão a falar somente a verdade. Com o avivamento, com a santificação, tudo isso vai mexer e mudar na igreja, em mim, em você, em nós. E nós haveremos de então ouvir o que escreveu o apóstolo Paulo à igreja em Roma, no capítulo 12 de Romanos 1, 2, dizendo: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o culto racional. E continua dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Não andem como esse mundo anda. Não concordem com o que o mundo está concordando, aprovando. Não aplaudam. Não sorriam, porque estão pecando e parece engraçado e parece interessante. Não achem isso interessante, Paulo está dizendo. Não! Reclamem! Não! Proteste contra isso! Não, diga que isso não é certo, não é assim que funciona. Família é plano de Deus, casamento Deus aprova, a ideia foi de Deus. E ele continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis amanhã, como está dizendo Josué, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Talvez não tenhamos ainda experimentado qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ainda é todo esse processo, nós não passamos por ele. Ainda não vivemos uma busca e uma vida de santificação. Sabe o que acontece mais?